Paz do Senhor, meus irmãos! Mais uma vez, o Bispo Nilton está aqui ao vivo, fazendo um vídeo ao vivo, né? Bom, hoje nós temos uma palavra maravilhosa, hoje nós iremos ministrar uma palavra maravilhosa. Nós vamos falar sobre Jesus acalmando tempestades. Jesus vai acalmar a tempestade da sua vida aí também. Pode ter certeza. Você ainda que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, não esqueça de deixar o seu like para poder fortalecer o canal em nome de Jesus. De praxe, eu já quero falar para você que eu sou grato a todos vocês que são inscritos desse canal, que faz parte desta família Oração com Café com o Bispo Nilton. Quero agradecer a todos vocês que interagem, que deixam o seu like, que faz o superchat, que faz um pix para poder ajudar o canal, tá bom? Com as suas ofertas, com seus dízimos. Eu quero dizer para você que, graças a Deus, tudo que entra aqui é para crescimento da obra de Deus. Nós estamos no culto online, tá? Fazemos culto online todos os dias. Aqui nós não pedimos ofertas, aqui você que sentir no seu coração, se Deus colocar no seu coração de fazer uma oferta, faça em nome do Senhor Jesus, vai ser de bom proveito, tá? E o que acontece? Quando você oferta aqui no canal, você ajuda nós a impulsionar o canal, ou seja, nós fazer o canal crescer para que essa palavra chegue a mais pessoas, tá bom? Mas sem muitas delongas, não esqueça de deixar o seu like aí para poder fortalecer o canal, tá? E hoje nós iremos ministrar uma palavra que se encontra no livro do Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35, tá bom? E nós iremos ler alguns versículos, na sequência nós iremos ministrar a palavra de Deus. Jesus acalma a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra banda. Eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como está no barco. E havia também com eles outros barquinhos. Elevando-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que se enchia. E estava na polpa dormindo sobre uma almofada, despertando, dizendo-lhe: Mestre, não se dá que nós pereçamos? E eles, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímidos? Ainda não têm fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Oremos ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, fala com os teus filhos, através da tua palavra, Senhor, usa-me como instrumento, Senhor, para que eu possa ministrar esta palavra para os teus filhos, venha ser cheio da unção de Deus. Aqui quando nós vemos esse nome Jesus, o nome de Jesus já nos traz uma calma. Eu quero dizer para você que Jesus, ele está no seu barco. Jesus, ele acalma a tempestade na tua vida. Jesus, através desse vídeo, através dessa ministração desta palavra, Jesus está na tua vida. No mesmo dia, Jesus já vinha ministrado sobre a parábola da semente, a parábola do semeador, aleluia. Falava também, aleluia, sobre Jesus, ele já vinha ministrando a sua palavra, já tinha feito muitas curas. E Jesus tinha curado o leproso, tinha curado o paralítico de Cafarnaum, né? E aí o Senhor Jesus começou a dar as suas palestras
E assim foi. O Senhor Jesus ministrou sobre a parábola do semeador. O Senhor Jesus falou sobre a parábola da candeia, a parábola da semente, a palavra do grão de mostarda, até que chegou que Jesus estava cansado. Aí ele precisou descansar. Só que Jesus, naquele dia, sendo já tarde, disse: passamos para outra banda. Tarde para quem? Tarde para Jesus? Não, tarde para as pessoas. Às vezes você está achando que está tarde para você. Sendo tarde, disse: passemos para o outro lado. Isso aqui é muito interessante, irmãos. Isso aqui é extremamente edificante para a minha vida espiritual e para a sua. Já dá vontade de sair gritando e dando glória a Deus e aleluia. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. Jesus não dá uma ordem para os discípulos. Jesus não dá uma ordem para os discípulos: vão. O Senhor Jesus, ele dá a ordem: vamos. Passemos. Vamos para o outro lado. A todo tempo Jesus está com os discípulos. A todo tempo Jesus está com você. Ele caminha no barco com os discípulos. Os discípulos não estão entrando sozinhos nesta tempestade, mas eles estão passando, irmãos, com Jesus. É o que eu e você precisamos entender. Que Jesus está comigo, está com você neste barco. Você está atravessando essa tempestade com Jesus. Eu preciso que você entenda que essa tempestade que você está passando, você não está passando sozinho. Jesus está com você neste barco. Jesus está atravessando com você. Ele não dá uma ordem para que você passe, que você caminhe sozinho, para que você viva sozinho. Não. Passemos. Vamos. Eu seguro as suas mãos. Eu vou contigo para onde você for. É preciso que você guarde esta palavra para o outro lado. É preciso guardar, ainda que tenha tempestade no meio do caminho. É preciso confiar na palavra. É confiar. Ele disse: ele não temos o que temer as águas, não temos que temer a tempestade, porque ele afirmou que ele está junto no barco. Existem alguns momentos que nós vamos passar na vida que vai querer tirar de nós a segurança que nós temos em Deus. Jesus está no barco com você, e quando a insegurança bater, lembra do que ele falou, da primeira palavra que ele falou: passemos para o outro lado. Passemos para outra banda. Ele afirmou que nós chegaremos ao outro lado. Então não é essa tempestade que vai te parar, não é essa aflição que vai te parar, não é essa dificuldade que vai te parar. Você vai chegar do outro lado. O verso 36 diz: e eles, deixando a multidão, o levaram consigo. Com quem? Levaram Jesus consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo. Isso aqui é importante frisar, que os discípulos, eles vão deixar a multidão. Eu e você precisamos deixar a multidão. Precisamos deixar a multidão. A multidão do quê? A multidão de problemas. A multidão de desavença. A multidão de pessoas que querem fazer mal à nossa autoestima. Eu preciso deixar a multidão.
Eu preciso me afastar da multidão. E perceba que ele se despede da multidão. E levam Jesus para dentro do barco. Você que é discípulo, para você viver certas experiências no meio dessa navegação, na navegação da vida, se você não se afastar da multidão, o Senhor Deus falou para Abraão, mas Abraão, sai do meio da tua parentela e eu irei te mostrar uma cidade, uma terra que eu te guiarei. Às vezes as multidão pode querer atrapalhar você de chegar no propósito. Às vezes a multidão vai querer atrapalhar você de chegar onde Deus quer que você chegue. Em alguns momentos você vai precisar romper a multidão para levar a multidão para dentro do seu barco. Porque não tem como levar Jesus levando a multidão. Se você carregar a multidão dentro do barco, o barco vai afundar. Precisamos tomar cuidado com as pessoas que andam conosco. Precisamos ficar atento. Ou você leva Jesus, ou você leva a multidão. Você tem duas escolhas, ou levar Jesus, ou levar a multidão. A multidão vai afundar o seu barco, mas se você colocar Cristo no seu barco, o barco não vai naufragar. Mas se você levar a multidão, com certeza, a qualquer hora o seu barco vai naufragar. Por isso que é necessário tomar cuidado com as pessoas que você permite entrar na tua vida. Precisa tomar cuidado com as pessoas que faz parte do teu cotidiano, na sua vida. Tem gente que costuma fazer ao contrário. Os discípulos, eles fizeram da maneira correta. Eles se despediram da multidão. Mas tem gente que se despede de Jesus e traz a multidão para dentro do seu barco. Enquanto você carregar pessoas que estão fora do propósito, alianças erradas, amizade errada, pessoas que não fazem a vontade de Deus, pessoas que blasfemam o nome de Deus. Mas eu quero te dizer um negócio para você. Deixa Jesus. Leva Jesus para dentro do seu barco. Uma parte interessante, levaram Jesus para o seu barco, e aqui está dizendo que havia outros barquinhos. Ou seja, nessa navegação não estava só o barco dos discípulos e Jesus, havia outros barquinhos. E na hora da tempestade, na hora das ondas altas, a onda alta vem sobre o barco. Levantou-se um grande temporal. Preciso que você viaje comigo nessa história. Imagine você estando com Jesus em um barco e de repente uma onda muito alta, tempestades, vento muito forte e todos os barcos, mas só que a onda mais alta caiu sobre o barco que Jesus estava. Você já entendeu que quando nós temos Cristo em nossa vida, quando nós temos Jesus na nossa vida, de repente a onda que você está vivendo é maior do que aquele outro barquinho que está do outro lado. Você sabe por que a onda veio forte para o seu barco? Você sabe por que você está passando essa luta? Porque Jesus está no seu barco. Quando Jesus está no barco, quando Deus está no contexto, quando Jesus está, deixa eu explicar um negócio para você. Os outros barquinhos, eles não vão viver o que você vai viver. Os demais barquinhos, eles não vão viver o sobrenatural que você vai viver. Perceba que os discípulos estão com Jesus no barco. Havia no meio deste mar outros barquinhos. Mas quando o temporal de vento veio, apenas o barco que está sentindo o vento e as ondas fortes, a Bíblia nos diz que o barco que Jesus estava, o barco que os discípulos estavam passando o vento,
E a Bíblia também não fala que os outros barquinhos viveu esse temporal. Por que é que eu, que tenho Jesus no meu barco, estou passando por uma grande tempestade? Você já se perguntou isso? Talvez você não entenda, mas já tenha questionado Jesus. Por que eu que tenho Jesus? Porque eu que tenho o Senhor na minha vida, eu tenho passado por grandes tribulações. De onda, é enfermidade, é desemprego, é mar agitado, é contenda, é perseguição e assim sucessivamente. Você está no mesmo mar, você está nas mesmas águas, onde ao redor tem muitos outros barquinhos, mas quando o temporal de vento, as ondas que estão ao redor, quando a tempestade vem, o vento vem mais forte sobre o teu barco. Você já se perguntou isso? Os barquinhos que estão não sentem a mesma intensidade que o seu barco está sentindo de ventos e de ondas. Talvez você já tinha perguntado a Jesus por que eu sofro tanto. Por que eu? Por que eu sou cristão? Por que eu sou servo de Deus? Por que eu amo a Deus acima de todas as coisas? Eu fico passando por esses processos difíceis. Mas eu quero te dizer que de repente você questionou porque você serve a Deus, está sofrendo mais tempestade, mais dificuldade do que os outros barquinhos, do que as pessoas que não servem a Deus. Você já pensou em pessoa? A resposta é bem simples. É porque Jesus está dentro do barco. Então quer dizer que o barco que Jesus está, a tempestade é maior? Sim. Por quê? Porque Jesus escolheu o seu barco para ser marcado por uma grande experiência. É verdade que os barquinhos que estão ao redor, eles não sentem a mesma intensidade das ondas, a imensidade do temporal, a mesma intensidade dos ventos, mas sobre o seu barco, agora se prepare, porque ninguém vai viver o que você vai viver. Ninguém vai viver o milagre que você vai viver. Ninguém vai receber as bênçãos que você vai receber. Ninguém vai, aleluia, viver o que você vai ver. Porque ninguém, somente quem vive milagre, o poder que você vai viver, a glória que você vai viver, a glória que você vai experimentar no final. Ninguém, jamais, pensou em viver, porque o milagre vai ser muito grande. Ninguém na sua família viveu, ninguém da sua casa viveu, ninguém da sua igreja viveu. Mas eu quero dizer para você que você, depois desta tempestade, o milagre vai acontecer na tua vida. Aleluia. Olha o que o texto nos diz aqui. De maneira que já se enchia. De maneira que já se enchia. Ele levantou um grande temporal de vento, subia as ondas por cima do barco. Estava de maneira que o barco já estava enchendo. Agora entenda isso. Enchia. Já se enchia, mas não estava cheio. Está enchendo de água. O barco está enchendo, mas não está cheio. Está enchendo, estar cheio é diferente. Jesus está permitindo as águas entrarem no barco, mas ele não vai deixar o barco afundar. Não vai naufragar, porque Jesus sabe a capacidade que o seu barco suporta de água. E ele não te dá água além daquilo que você não possa suportar. Está enchendo de água, mas ainda não está cheio. Olha o que os textos nos diz. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Então o despertaram dizendo: Mestre, não te dá que pereçamos? Permita-me continuar essa parte lá no livro de Lucas. Vamos lá em Lucas 8, 23 em diante. Aleluia. 23. É o mesmo texto, porém
com a linguagem um pouco diferente, que traz uma informação mais profunda, tá? E navegando eles, adormeceu, então sobreveio uma tempestade de vento e enchia de água, estando em perigo. Aleluia. Sabe o que é interessante aqui, queridos? É que quando nós começamos a olhar para... Quando nós começamos a olhar para as águas que estão, para as tempestades que estão lá fora, nós ficamos desesperados. Quando nós começamos a olhar para as dificuldades, quando nós deixamos de olhar para o Mestre, ele acalma o vento, ele acalma a tempestade. Quando nossos olhos estiverem nas águas, o nosso desespero vai ser maior. Mas quando nossos olhos estiverem em Jesus, a nossa tempestade vai se acalmar. Tem alguém que está olhando esse texto agora e está dizendo agora que a pior tempestade é aquela que está do lado de fora. Não. Só que eu digo para você sem medo de errar. A maior tempestade é a que está dentro de nós. É que está do lado de dentro de mim, de dentro de você. A maior tempestade, porque o nosso maior inimigo de nós é nós mesmos. O medo, a incerteza, a insegurança. O pior não são os ventos e as águas entrando no barco, mas o medo de acreditar que a qualquer momento o meu barco pode afundar. As piores tempestades que acontecem, aleluia, as piores é dentro de nós. Às vezes nosso problema, aleluia, não é financeiro, nosso problema não é emprego, nosso problema não é saúde, mas de repente o problema é que está dentro de nós. Nós conseguimos ter medo, porque nós costumamos olhar para as tempestades. Mas quando você se sentir ameaçado, dentro de uma tempestade, dentro do teu coração, mas se você olhar para Jesus e deixar Jesus trazer paz para a tua alma, não vão desesperar a sua embarcação, ainda que esteja quase enchendo. Assim o despertaram dizendo, aleluia. Despertaram dizendo, mestre, perecemos. E levantou-se e repreendeu o vento e a fúria das águas. E cessaram em fez-se bonança. Isso aqui é para você falar em mistério com Deus. E chegando ele, despertaram dizendo, mestre, pereçamos. Ele levantou e repreendeu o vento. E a fúria das águas cessaram. Isso aqui é para você dar glória a Deus e mastigar esta palavra. Aleluia. Eu quero dizer para você que quando, e chegando-se ele despertaram dizendo, mestre, perecemos. E ele se levantou e repreendeu o vento e a fúria e as águas cessaram. Quando Jesus está no negócio, irmãos, e eles adormeceram. Quem que adormeceu aqui, irmãos? Quem que adormeceu aqui? E Jesus, aleluia, aleluia, e os discípulos navegando. Jesus estava dormindo. Na polpa do barco, Jesus ele foi para a polpa. Polpa é a parte de trás de uma embarcação. Jesus estava descansando, só que os discípulos, quando começaram a ficar desesperados, porque as ondas altas sobrevinham sobre o barco, e a ponto eles enchiam, não transbordando. Aí você vai ver aqui no texto de Marcos, queridos, você vai conseguir ver aqui, aleluia, no texto de Marcos, aleluia, que Marcos vai dizer, queridos, que Jesus estava na polpa.
E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada e despertando dizendo, mestre, mestre, não te importa que pereçamos. E ele estava na polpa, ele estava na polpa, ele estava na polpa do barco, dormindo sobre uma almofada. Jesus estava onde? Estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Aonde fica a polpa, meus irmãos? Como eu havia dito, fica atrás ou na frente? A polpa fica atrás. Atrás, exatamente. Então perceba, e navegando eles, quem estava na frente? Os discípulos. Jesus, quando viu que os discípulos estavam querendo fazer tudo sozinho, eles estavam navegando. O momento que Jesus viu que os discípulos navegavam, Jesus adormeceu. Às vezes, eu e você, em vez de colocarmos Jesus na frente dos nossos problemas, no comando do barco, nós colocamos Jesus em segundo plano. Nós não podemos colocar Jesus em segundo plano. Nós temos que colocar Jesus em primeiro plano sobre as nossas vidas. Talvez a tempestade veio, queridos, porque os discípulos resolveram tomar ponto do barco. Jesus não era para estar na polpa. Jesus era para estar no controle do barco. Mas em algum momento, os discípulos resolveram navegar. Estar à frente de Jesus, porque a polpa fica no lado de trás. De repente, eu e você, presta atenção, de repente eu e você, por causa da tempestade, por causa do vento, né? Às vezes quando nós queremos tomar frente de Deus, toda vez que eu decido navegar, todas as vezes que eu decido tomar a frente do meu barco, toda vez que eu decido passar à frente de Jesus, eu passo por uma grande tempestade, por uma grande tribulação. Jesus era para estar navegando no controle desse barco. E eu preciso deixar Jesus tomar direção. É o que você precisa fazer. É o que eu preciso fazer. Deixa Jesus tomar controle do teu barco. Não adianta eu navegar nessa tempestade. Não é o meu controle, não é o meu conhecimento, não é a minha experiência que vai me ajudar a vencer essa tempestade. Eu preciso deixar Jesus tomar frente do meu barco. É o que eu e você temos que fazer. Todas as vezes que eu tomo controle, quando você sai para dirigir o teu carro, vou dar um exemplo aqui. Quando você pega o teu carro, você achar que você dirige, quando você acha que você pilota a sua moto, o seu carro, né, o seu avião, você tem que colocar Jesus na frente de tudo. Jesus, dirige aqui minha moto, Jesus, dirige o meu carro. Aleluia. E veio o vento e Jesus continua no meio. As águas, elas entram no barco, mas Jesus continua dormindo. Aí tem gente que pergunta assim, da mesma forma como Jesus, mestre, não liga que nós vamos morrer? Né? E acontece muitas das vezes. Os discípulos estão falando com Jesus, você não percebe que nós vamos morrer? Que tem vento, que tem água, que tem tempestade, e assim sucessivamente, a inquietação do mar. Mas aqui eu quero dizer para você, Jesus, quando eles desesperados, achando que todos iam morrer, foram lá, a tempestade, ela não acorda Jesus. Jesus continua dormindo, mas será que essa água, aleluia, Jesus estava dormindo. Quem estava apavorado é os filhos. Mas chegou uma hora que os discípulos foi e falou, mestre, pereçamos. Aí ele foi, levantou e repreendeu a fúria das águas. Isso aqui é muito tremendo. Quando o vento não acorda Jesus, a tempestade não acorda Jesus. As águas não acordaram Jesus, mas o clamor dos discípulos despertou Jesus. O teu clamor, o seu clamor acorda Jesus. Jesus, ele acorda com o seu clamor. Não são as suas tempestades
que vão acordar Jesus. Não são os perigos que você passa que vai acordar Jesus. Não são as adversidades que você vive aí que vai acordar Jesus. O que vai despertar Jesus dentro do seu barco é o seu clamor, a sua voz. O barulho do lado de fora não acorda Jesus. Mas o grito de um discípulo, de um servo, de uma serva, de um pastor, de uma pastora, de um membro, de um obreiro, de uma pessoa que está passando uma situação. Então grite. Ele não se levanta com o vento, ele não se levanta com o barulho das águas, ele não se levanta com a tempestade, mas ele se levanta com a voz de um discípulo. Então, que essa palavra, deixa Deus te abençoe. Se esta palavra falou contigo, querido, deixa o like no vídeo, deixa o comentário, compartilhe, ative o sininho aí para você ser notificado de todos os vídeos. E hoje teremos live, tá bom? Às 17h30, conto com a sua presença. E a paz do Senhor e Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.